Metine, uma garota de 15 anos, de corpo esguio e rosto pálido, tinha nos olhos uma tristeza além de sua idade. Após o funeral de sua mãe, que partiu repentinamente, um silêncio e uma solidão permanentes tomaram conta da velha casa de madeira às margens do rio Chao Phraya. Cada canto do cômodo parecia preenchido por sombras de memórias que nunca desapareciam, como se as paredes ainda guardassem o riso e os sorrisos de sua mãe. Essa perda deixou uma dor pesada no coração de Metine, tornando impossível para ela voltar a ter uma vida normal e feliz. Ela vagueava sem rumo pela casa, olhando pela janela o fluxo lento do rio Chao Phraya. Uma grande árvore solitária na margem parecia uma testemunha silenciosa da despedida. O pai de Metine, um homem alto e magro na casa dos 50, com cabelos começando a ficar grisalhos e um rosto cansado e cheio de preocupação, tentava ao máximo consolar e cuidar de Metine. Ele observava a filha com profunda preocupação toda vez que via a tristeza estampada em seu rosto. O silêncio prolongado dentro da casa apenas intensificava a atmosfera sufocante. O pai de Metine só podia esperar que o tempo ajudasse a curar as feridas no coração de sua filha. Leia em voz alta em tom misterioso. Numa tarde, enquanto a luz suave do sol começava a diminuir, lançando raios na sala de estar empoeirada e com cheiro de mofo, o pai de Metine apareceu com uma caixa de madeira velha e desgastada nas mãos. A caixa parecia pesada e estava coberta pelas marcas do tempo, de décadas passadas. Ele a colocou gentilmente sobre uma mesa antiga de teca e virou-se para Metine, falando com uma voz suave, mas com um toque de saudade e pesar. Esta é a última herança que sua mãe deixou para você. É um item importante que foi cuidadosamente preservado desde os tempos de nossos ancestrais. O pai de Metine explicou que a mãe dela tinha uma forte ligação com o conteúdo desta caixa, especialmente com a boneca Apsorn que estava dentro. Ao ouvir o nome da boneca, Metine sentiu uma sensação estranha, como se um arrepio gelado tivesse percorrido suas costas. Ela se aproximou lentamente da caixa de madeira, o coração batendo forte, com uma mistura de curiosidade e um sutil sentimento de pavor. Metine estendeu a mão trêmula para abrir cuidadosamente a tampa. Lá dentro estava cheia de seda antiga envolvendo algo. O cheiro de mofo, acumulado ao longo do tempo, espalhou-se pelo ambiente. Seus olhos examinaram o interior, tentando compreender o que estava prestes a ser revelado, sem saber o que a esperava lá dentro. Dentro da caixa, Metine encontrou uma boneca de madeira esculpida, bela como uma ápsara celestial. Era a boneca Apsorn que seu pai mencionara. A boneca estava envolta em uma seda dourada e cintilante que, embora antiga, ainda mantinha sua beleza. Seus olhos eram gemas verde esmeralda que pareciam olhá-la com uma vida misteriosa própria. O rosto da boneca era gentil, com um leve sorriso nos lábios, pintados de um vermelho vermelhão claro. Tinha cerca de 1,5 pés de altura, adornada com pequenos e requintados ornamentos de latão que pareciam antigos e uma obra de arte. Metine ergueu a boneca com delicadeza, sentindo um certo calafrio se espalhar pelas pontas dos dedos. Ela sentiu uma corrente de energia emanando da boneca.
Não exatamente uma energia assustadora, mas uma sensação difícil de descrever, como se um espírito residisse ali dentro. A boneca parecia observá-la e examiná-la silenciosamente em meio à penumbra crescente do cômodo. Essa sensação estranha fez Metheny se arrepiar por todo o corpo, sem motivo aparente. Leia em voz alta em tom misterioso. Metheny colocou a boneca Absorn na mesa de cabeceira em seu quarto, que estava cheio de seus pertences pessoais. Ela observou a boneca por um longo tempo, como se estivesse enfeitiçada. Sua beleza era cativante, mas uma sensação estranha pairava no ar. Lá fora, o céu escureceu e o som dos grilos ecoou no silêncio profundo. A fraca luz da lua que entrava pela janela criava sombras estranhas no chão e nas paredes. Uma brisa suave balançou as cortinas, trazendo uma fragrância delicada, como de flores antigas, que parecia vir da boneca, causando arrepios em Metheny. Ela tentou afastar esses pensamentos antes de se forçar a dormir em meio à ansiedade que crescia em seu coração. Mal sabia ela que o que encontrara naquele dia era o início de uma história sobrenatural prestes a invadir sua vida. Ela pensava que era apenas uma boneca bonita e comum, mas a verdade podia ser muito diferente. A sensação de estar sendo observada permaneceu em sua mente. Naquela mesma noite, Metheny acordou assustada na calada da noite, com um sussurro fraco que ecoou no silêncio de seu quarto. A voz era como a de uma mulher cantando uma canção de ninar antiga, mas soava triste e estranhamente arrepiante. Seu coração disparou de medo. Ela tentou abrir os olhos e olhar ao redor do quarto escuro, mas não viu nada de anormal, apenas sombras escuras projetadas pela fraca luz do luar que se infiltrava pela janela. Tentou dizer a si mesma que era apenas um sonho ou vento, mas o sussurro foi ficando cada vez mais alto e claro, como se alguém estivesse sussurrando bem ao lado de seu ouvido. Metheny sentiu um sopro gelado passar por seu rosto, causando-lhe arrepios. Tentou forçar os olhos a fechar novamente, mas não conseguiu. O medo começou a corroer sua mente, e ela sentiu como se alguém estivesse de pé aos pés de sua cama, olhando para ela, em silêncio, na escuridão que envolvia seu quarto. Na manhã seguinte, Metheny acordou exausta. Sentia como se não tivesse dormido profundamente a noite toda. Ela caminhou até a boneca Absorn na mesa de cabeceira e o que viu a assustou. A boneca não estava na mesma posição em que a havia colocado na noite anterior. Havia se virado um pouco para encará-la, como se estivesse observando. O belo rosto da boneca parecia ganhar vida à luz da madrugada. O medo começou a crescer em seu coração novamente. Ela tentou se consolar pensando que talvez não tivesse colocado a boneca com firmeza, ou que talvez a tivesse tocado acidentalmente enquanto dormia. Mas, no fundo, ela sabia que não era coincidência. O que aconteceu na noite passada foi real, e a boneca Absorn poderia ser a causa de todos esses eventos estranhos. Metheny sentiu que havia sido inevitavelmente arrastada para uma história sobrenatural. Ela precisava descobrir a verdade por trás da boneca, não importando os horrores que isso pudesse lhe trazer. Na manhã seguinte, Metheny acordou indisposta. Sentia como se não tivesse dormido bem, como se algo tivesse perturbado seu sono a noite toda desde que ganhou a boneca.
Olhando para a boneca Absorn em sua mesa de cabeceira, ela notou que não estava na mesma posição em que a arrumara. Havia se virado um pouco mais para encará-la, como se estivesse observando. O belo rosto da boneca parecia ganhar um pouco de vida na luz da madrugada. Metinei tentou se consolar pensando que talvez a tivesse colocado de forma instável, ou que talvez a tivesse tocado acidentalmente durante o sono. Ela esfregou os olhos e saiu da cama com uma dor de cabeça latejante. Caminhou até a cozinha para beber água, passando pelo corredor cheio de móveis velhos e decrépitos. Uma sensação estranha e arrepiante a percorreu, embora o ar não estivesse particularmente frio. Ela tentou não pensar muito e continuou andando, mas um som fraco vindo de trás a fez parar. Era um som como um sussurro baixo e ininteligível. Ela se virou para olhar, mas não viu nada de anormal, apenas a penumbra que ainda cobria partes da casa. Leia em voz alta em tom misterioso. Nos dias seguintes, os eventos estranhos tornaram-se mais evidentes. Passos fracos, como os de uma criança, ecoavam do corredor à noite, embora apenas Mitiné e seu pai morassem na casa. O pai de Mitiné começou a reclamar de insônia. Ele frequentemente via sombras escuras se movendo pelos cantos da casa quando acordava no meio da noite. Ele tentava afastar esses pensamentos, mas um sentimento de inquietação ainda o dominava. Mitiné começou a sentir um frio arrepiante emanando da boneca Absorn em sua mesa de cabeceira. Ela sentia a estranha sensação de estar sendo constantemente observada, mesmo quando apagava as luzes para dormir. Esses sentimentos se intensificaram, fazendo-a se sentir insegura em sua própria casa. Ela queria contar ao pai sobre essas coisas, mas não tinha coragem de preocupá-lo com algo sobre o qual nem ela tinha certeza. Ela só podia guardar suas suspeitas e medos silenciosamente para si mesma. Ela frequentemente acordava assustada no meio da noite, sentindo um sopro gelado passar por seu rosto. O medo acumulado fez Miteni começar a suspeitar de tudo dentro de casa. Ela andava de um lado para o outro como se estivesse se escondendo de um olhar invisível. Começou a notar que alguns objetos na casa eram estranhamente movidos de suas posições originais, fosse um porta-retrato que virava sozinho ou um livro que caía da prateleira sem motivo. Até a própria boneca Absorn parecia sempre mudar de posição quando ela não estava olhando, como se estivesse enviando algum tipo de sinal que ela não entendia. A sensação de ameaça tornou-se cada vez mais intensa, até que ela mal conseguia mais suportar. A atmosfera dentro de casa tornou-se tão sombria que uma energia invisível podia ser sentida. Um cheiro fétido, semelhante ao de um cadáver em decomposição, pairava intermitentemente, fazendo-a sentir náuseas e pavor. Não era de modo algum um cheiro normal que deveria existir naquela velha casa à beira do rio. Miteni tentou encontrar uma explicação para esses eventos, mas não conseguiu encontrar nenhuma razão para sustentar o que estava acontecendo. O mistério que envolvia a casa começou a se transformar em uma escuridão inescapável. Miteni agora sabia que não era apenas uma coincidência, mas um fenômeno sobrenatural que estava realmente acontecendo. Leia em voz alta em tom misterioso. Naquela noite, Metinny enfrentou um evento muitas vezes mais aterrorizante do que antes.
ela foi acordada no meio da noite por um barulho estrondoso vindo do andar de baixo. Um som anormalmente chocante na casa silenciosa. Seu coração disparou de medo e confusão. Ela pegou a lanterna ao lado da cama, ligou-a e saiu do quarto na ponta dos pés para investigar o andar de baixo com cuidado. O facho de luz da lanterna cortava a escuridão, revelando as sombras iminentes dos móveis antigos, que pareciam mais intimidadores do que nunca. Um cheiro fraco, parecido com o de sangue, atingiu suas narinas, fazendo-a sentir náuseas. Ela prendeu a respiração e avançou lentamente. A casa inteira estava tão silenciosa que ela podia ouvir o próprio coração batendo forte, como se fosse saltar do peito. Ela investigou até chegar ao salão principal. Lá, descobriu que o vaso de cerâmica esmaltada que ficava na mesa de carvalho, uma antiguidade que sua mãe adorava, havia caído e se espatifado no chão. Tinha certeza de que não havia mais ninguém na casa além dela e de seu pai. Então, quem poderia ter feito o vaso cair e quebrar? Ou teria sido apenas uma forte rajada de vento? Ela tentou encontrar uma razão para explicar, mas era incrivelmente difícil. A sensação de pavor começou a corroer sua mente cada vez mais. Ela decidiu não contar ao pai sobre isso, não querendo preocupá-lo ainda mais. No dia seguinte, tentaria consultar alguém que pudesse ter algum conhecimento sobre o assunto. Após o incidente do vaso quebrado, Metini começou a ter uma insônia séria. Ela vigiava cada som, cada sombra que aparecia na casa. Tentou limpar os cacos do vaso espalhados pelo chão com as mãos trêmulas. Sentia um frio arrepiante que emanava das paredes da casa, como se olhos invisíveis a estivessem observando constantemente. Seu pai notou a anormalidade que acontecia com a filha. Ele tentou perguntar o que havia acontecido, mas Metini continuou a esconder toda a história, pois não queria que ele se preocupasse junto com ela. Seu pai só pôde suspirar, muito preocupado, e cuidar da filha de perto. O relacionamento dos dois parecia cheio de um distanciamento causado pelo segredo escondido. Metini começou a pesquisar informações sobre o sobrenatural e lendas antigas relacionadas a bonecas na biblioteca particular de sua mãe. Ela esperava encontrar uma pista que pudesse solucionar o mistério da boneca Absorn. E, naquela mesma noite, Metini ouviu passos pesados vindos do corredor de cima, como se alguém estivesse andando de um lado para o outro na escuridão. Ela correu para espiar, mas não encontrou ninguém lá. Na manhã seguinte, Metini encontrou pequenas pegadas cheias de lama no velho piso de madeira em frente ao seu quarto, embora fosse impossível alguém ter entrado na casa. Ela tinha certeza de que na noite anterior não havia nenhum vestígio daquelas pegadas. Seu coração disparou de medo e confusão. Ela tentou encontrar uma razão, mas nenhuma conseguia explicar aquilo. As pequenas pegadas pareciam as de uma garotinha que havia caminhado até sua porta e depois desaparecido misteriosamente. Metini sentiu que agora estava realmente enfrentando algo sobrenatural. A boneca Absorn sobre a mesa continuava a encará-la com seus olhos de gema verde esmeralda que pareciam vivos. Ela sentiu que a boneca estava zombando de seu medo. A descoberta das pegadas desaparecidas deixou Metini ainda mais certa de que precisava descobrir a verdade por trás da boneca Absorn o mais rápido possível. Ela não podia mais permitir que essa energia maligna ameaçasse sua família. Tinha que encontrar uma maneira de detê-la, custe o que custar.
Uma forte determinação começou a se formar na mente de Matinee. Leia em voz alta em tom misterioso. Matinee começou sua busca pela verdade, tentando encontrar informações sobre a boneca Absorn. Ela foi até a antiga biblioteca da casa, onde sua mãe costumava passar a maior parte do tempo lendo. A biblioteca estava cheia de livros velhos e decrépitos. O cheiro de papel antigo e poeira impregnava a área. Uma luz fraca entrava por uma pequena janela, revelando partículas de poeira dançando no ar. Ela começou a procurar livros relacionados ao sobrenatural, lendas antigas ou a história de bonecas. Durante a busca, ela acidentalmente encontrou um diário escondido sobre uma pilha de livros velhos. Era um diário de capa de couro marrom escura, muito antigo. A capa estava arranhada e desgastada pelo longo uso. Matinee abriu o diário com cuidado. A primeira página estava escrita com uma caligrafia apressada que ela conhecia bem. Era a de sua mãe. Seu coração disparou, uma mistura de excitação e medo. O conteúdo do diário estava cheio de histórias estranhas, sonhos aterrorizantes, sussurros ouvidos à noite e a sensação constante de estar sendo observada. Também mencionava a boneca Absorn várias vezes, como se sua mãe tivesse passado pelos mesmos eventos estranhos que ela enfrentava agora. Ela soube instantaneamente que o que estava acontecendo não era apenas sua imaginação, mas algo real que já havia acontecido com alguém naquela casa antes. Ela leu o diário com a determinação de encontrar uma maneira de salvar sua família desta situação terrível. O diário não continha apenas histórias de medo, mas também estava cheio de desenhos que pareciam ser registros dos sonhos de sua mãe. Matinee encontrou o desenho de uma antiga dançarina em um radiante traje tradicional tailandês dourado, com um rosto triste. Os olhos da dançarina no desenho eram verdes esmeralda, exatamente como os olhos da boneca Absorn. Um arrepio percorreu o corpo de Matinee quando ela percebeu essa conexão assustadora. O diário também mencionava as tentativas de sua mãe para descobrir a verdade sobre a boneca Absorn, indicando vários lugares para onde ela viajou para pesquisar, bem como certas pessoas que ela consultou sobre este assunto místico. A mãe de Matinee havia deixado um rastro para ela. Era uma mensagem escrita em tinta desbotada que dizia: "Encontre a Charvatana, que ajudará a entender tudo." Matinee imediatamente guardou o nome na memória, pois sabia bem que a Charvatana era uma amiga próxima de sua mãe, especialista em antiguidades e ocultismo. Ela sentiu como se sua mãe a estivesse guiando de outro mundo. A descoberta deste diário deu a Matinee a esperança de resolver todo o mistério. Leia em voz alta em tom misterioso. Matinee decidiu ir encontrar a Charwatana imediatamente. Ela viajou para um sebo antigo no coração da cidade, do qual a Charwatana era a dona. A livraria estava cheia de incontáveis livros velhos e decrépitos. O cheiro de papel antigo e poeira preenchia o ambiente. A luz fraca que entrava por uma grande janela tornava a atmosfera ainda mais mística e misteriosa. A Charwatana era uma mulher idosa que parecia calma e quieta, mas seus olhos estavam cheios de uma sabedoria brilhante. Quando Matinee contou toda a história e entregou o diário de sua mãe para a Charwatana, a expressão da mestra tornou-se tensa e séria imediatamente. A Charwatana ficou em silêncio por um momento antes de soltar um suspiro profundo e olhar para Matinee com olhos cheios de compaixão.
Ela disse que aquilo não era um assunto comum e que era muito mais aterrorizante do que ela imaginava. A Charwatana prometeu que ajudaria Metiné a encontrar a verdade e a achar uma maneira de deter a energia maligna que estava ameaçando sua família. Metiné sentiu-se aliviada por ter encontrado alguém que entendia o que ela estava enfrentando e que realmente podia ajudá-la. O diário de sua mãe revelou uma história mais chocante do que Metini esperava. Sua mãe havia registrado a conexão da família com a boneca Apsorn, uma herança de família passada por gerações. E toda vez que uma mulher da família possuía a boneca, eventos estranhos e desafortunados sempre aconteciam. A mãe de Metini escreveu que a boneca Apsorn não era apenas um brinquedo, mas um objeto ligado ao espírito de uma antiga dançarina, sacrificada por inveja séculos atrás. Aquele espírito estava preso dentro da boneca, aguardando uma oportunidade para se libertar e se vingar daqueles que a prejudicaram. Todas as ações e ruídos estranhos na casa vinham do espírito na boneca, tentando se comunicar ou exibir seu poder. Sua mãe tentou encontrar uma maneira de libertar esse espírito malévolo, mas não conseguiu antes de falecer. Metini leu o diário com uma mistura de terror e determinação. Ela agora entendia por que sua mãe a proibira de tocar na boneca e sempre a mantivera escondida. O diário mencionava um antigo ritual que poderia ajudar a libertar o espírito, mas era um ritual perigoso, com alto risco de trazer a ruína. Ela decidiu que deveria continuar a missão que sua mãe não conseguiu completar. Tinha que encontrar uma maneira de libertar o espírito da antiga dançarina da boneca Apsorn, custe o que custar. A Charwatana explicou mais detalhadamente a história sombria da boneca Apsorn. Ela contou que o espírito da dançarina que residia na boneca se chamava Bupa, cuja alma foi aprisionada séculos atrás por um ritual maligno de magia negra. Seu sacrifício foi resultado da inveja e ambição de uma figura poderosa do passado que queria controlar seu espírito para fins nefastos. Assim, o espírito de Bupa encheu-se de ressentimento e um desejo de vingança contra aqueles que a prejudicaram, incluindo os descendentes dos perpetradores. A Charwatana disse que a boneca Apsorn foi passada para as mulheres da família de Metiné por gerações, e toda vez que a boneca era despertada, sempre trazia tristeza e ruína para sua possuidora. Bupa quer se libertar e se vingar de todos os ligados ao seu sofrimento. A mãe de Metiné tentou encontrar uma maneira de libertar esse espírito, mas devido à complexidade e ao perigo do ritual, não obteve sucesso. A Charwatana enfatizou que libertar este espírito malévolo não é fácil, requer uma coragem imensa e pode até custar a vida. A Charwatana começou a ensinar o antigo ritual que a mãe de Metiné havia registrado no diário. Era um ritual que exigia imensa concentração e força mental. Metiné aprendeu os passos com determinação, embora no fundo estivesse apavorada. Mas sua resolução em proteger sua família e libertar o espírito de Bupa para o descanso eterno era maior que todo o seu medo. A Charwatana avisou que um espírito aprisionado por tanto tempo geralmente guarda um ressentimento intenso e que tentaria de tudo para impedir o sucesso do ritual.
Ela precisaria estar preparada para enfrentar as coisas mais aterrorizantes que poderiam acontecer a qualquer momento. Metiné voltou para casa com novos conhecimentos e uma determinação inabalável. Ela começou a se preparar para o ritual que estava por vir. Sentia um peso enorme nos ombros, mas estava cheia da determinação de dar um fim adequado a toda a história. Sabia que não estava mais lutando sozinha, pois a Charnvatana estava sempre ao seu lado para oferecer orientação. E mesmo que tivesse que enfrentar a morte, estava pronta para fazer qualquer coisa para proteger sua família. Depois que Metini descobriu a verdade horrenda no diário de sua mãe, a energia maligna que residia na boneca Absorn pareceu se intensificar, como se sentisse o despertar dela. A atmosfera dentro da casa tornou-se pesada e preenchida por uma frieza anormal, como se um véu de névoa da morte a cobrisse constantemente. De repente, uma tempestade desabou furiosamente, com o som do trovão ecoando por toda a casa e pelo rio Chao-Phraya. Um vento uivante soprava pelas frestas das janelas, fazendo as cortinas ondularem como se uma mão invisível as agitasse. Objetos dentro da casa começaram a se mover sozinhos, como se impulsionados por uma força misteriosa. Aparições da sombra de uma mulher de cabelos longos surgiam em vários cantos da casa e desapareciam num piscar de olhos. O cheiro de sangue e o odor fétido de flores silvestres invadiram suas narinas com tanta força que quase fizeram Metini vomitar. O pai de Metini começou a notar as estranhezas que aconteciam na casa. Seu rosto ficou pálido e seus olhos se encheram de pavor. Ele tentou perguntar a Metini o que estava acontecendo, mas ela ainda não queria contar toda a verdade, temendo que seu pai ficasse chocado e não acreditasse no que ela estava enfrentando. Metini sentia o poder cada vez mais forte da boneca Absorn. Estava tentando dominar sua mente e mergulhar a casa num abismo de escuridão para sempre. À medida que a energia do espírito de Bupa se intensificava, os eventos estranhos na casa ocorriam com uma frequência assustadora. Metini frequentemente ouvia o som fraco de música tradicional tailandesa vindo de algum lugar no silêncio da noite. O som era melodioso, mas estranhamente impregnado de tristeza e um pavor peculiar. Às vezes, uma risada arrepiante ecoava de um canto escuro, causando-lhe arrepios por todo o corpo. Objetos na casa levitavam no ar e depois caíam, quebrando-se em pedaços sem motivo. Portas e janelas batiam ao abrir e fechar violentamente, como se uma tempestade estivesse passando pela casa. A sombra da dançarina aparecia cada vez mais nitidamente, a ponto de, às vezes, ela a ver parada, encarando-a de um canto do quarto, antes de desaparecer num piscar de olhos. O pai de Metini adoeceu gravemente sem causa aparente. Ele tinha febre alta e delirava sobre coisas estranhas que não existiam. Metini sabia bem que isso era obra do espírito maligno tentando destruir sua família. Ela precisava realizar o ritual o mais rápido possível para deter essa energia maligna antes que fosse tarde demais. Ela sentiu a imensa pressão que carregava em seus ombros, completamente sozinha. Um dos incidentes mais aterrorizantes foi a noite em que a boneca Absorn levitou no ar sobre a cama de Metini. Seus olhos de joia verde esmeralda brilhavam na escuridão como se estivessem realmente vivos. Um som de sussurro, parecido com uma risada, ecoou em seu ouvido, fazendo Metini acordar sobressaltada e aterrorizada.
Ela tentou gritar, mas nenhum som conseguiu escapar de sua garganta, como se estivesse bloqueada por algo. A temperatura no quarto caiu rapidamente, até ficar tão fria quanto o Polo Norte. Uma grande sombra escura apareceu atrás da boneca Absorn. Era a sombra de uma mulher, com uma figura distorcida e membros anormalmente longos. A sombra estranha tentou estender a mão para estrangulá-la. Métinée reuniu todas as suas forças e gritou com toda a força até que a sombra bizarra desapareceu num piscar de olhos. Ela se sentia fraca e completamente apavorada. O ataque intensificado do espírito de Bupa a fez perceber que o espírito estava agora totalmente desperto e pronto para destruir tudo em seu caminho. Ela não podia mais esperar. Tinha que realizar o antigo ritual o mais rápido possível para proteger a vida de seu pai e a sua própria. Leia em voz alta, em tom misterioso. Métinée decidiu que não conseguiria lidar com aquela energia maligna sozinha. Ela levou o diário de sua mãe para Ashar-nuatana, uma amiga íntima de sua mãe e especialista em ocultismo e antiguidades. Ashar-nuatana era uma senhora de 70 anos, de constituição esguia, mas com um olhar penetrante e afiado. Seu cabelo, branco como a neve, estava preso num coque bem arrumado. Ashar-nuatana passou um tempo lendo o diário com uma expressão séria. Ao terminar, respirou fundo e disse que a boneca Absorn não era uma boneca comum, mas um objeto amaldiçoado, habitado por um espírito maligno que realmente desejava se libertar. Ashar-nuatana explicou que a morte súbita da mãe de Métinée poderia ter sido obra do espírito na boneca, que precisava de energia e queria aniquilar a família. Ashar-nuatana aconselhou que a única maneira de deter e libertar o espírito maligno era realizar um antigo ritual transmitido na família de sua mãe, uma cerimônia que exigia grande coragem e determinação. Ashar-nuatana enfatizou que este ritual era perigoso e poderia ser fatal, mas Métinée insistiu em fazê-lo para proteger sua família e por sua mãe. Seu pai, tendo ouvido toda a história, começou a acreditar e apoiou a decisão de sua filha. Ele aceitou o que estava acontecendo e estava pronto para enfrentar essa terrível verdade junto com sua filha. Ashar-nuatana chegou à casa antiga às margens do rio Chao Phraya com numerosos apetrechos para o ritual antigo, itens raros e imbuídos de uma energia misteriosa. O conjunto ritualístico incluía talismãs, pano vermelho, panos de yantra, incenso aromático e várias ervas antigas. O aroma pungente do incenso e das ervas ajudou a afastar o cheiro fétido de mofo que envolvia a casa. O pai de Métinée, embora não totalmente recuperado de sua doença, tentou se levantar para ajudar a preparar o local para o ritual. Seu rosto estava tenso, mas cheio de determinação para lutar. Métinée ajudou Ashar-nuatana a limpar a sala secreta subterrânea, um cômodo que fora usado para rituais semelhantes no passado. A sala parecia assustadora e estava cheia de poeira e teias de aranha, mas continha uma certa sensação de sagrado. Os preparativos levaram quase o dia todo. Métinée sentiu uma energia estranha dentro da sala subterrânea, como se um vento gelado soprasse constantemente, embora não houvesse nenhuma abertura. Dezenas de velas foram acesas e dispostas ao redor do altar que Ashar-nuatana havia montado, para afastar a escuridão e criar uma atmosfera sagrada. Todos sentiram a tensão aumentar à medida que a noite do confronto se aproximava. Antes de iniciar o ritual, Ashar-nuatana explicou detalhadamente a sua importância e os passos para Métinée e seu pai.
Ela disse que este ritual não era apenas para expulsar o espírito, mas para verdadeiramente enviar o espírito de Bupa para o descanso eterno. Para isso, seria necessário libertar o ressentimento acumulado por centenas de anos e preencher aquele espírito com paz. Asharnuatana alertou que o espírito de Bupa resistiria ferozmente no início, pois não queria ser libertado de sua longa prisão. Métene teria que manter a concentração e recitar os cânticos dados pela mestra sem o menor erro. O pai de Métene segurou a mão da filha com força para lhe dar apoio e afirmou que estaria sempre ao seu lado, acontecesse o que acontecesse. Métene sentiu o amor e a preocupação do pai, o que lhe deu coragem para enfrentar o que estava por vir. Todos estavam prontos para a batalha final contra a energia maligna que há tanto tempo ameaçava sua família. O medo foi substituído pela determinação e pelo desejo de trazer a paz de volta a esta casa. A noite do confronto chegou. O céu estava escuro e sem estrelas, como se a própria natureza estivesse testemunhando este ritual sagrado e aterrorizante. Asharnuatana preparou a cerimônia na sala secreta subterrânea, um cômodo que estivera selado por décadas. A sala estava cheia de poeira e teias de aranha, com um forte cheiro de mofo misturado a um vago odor de sangue que ainda persistia de um evento anterior. Dezenas de velas foram acesas e dispostas em um altar, lançando uma luz fraca e bruxulhante que criava sombras estranhas e móveis nas paredes. Mitini e seu pai sentaram-se diante do altar, de mãos dadas com força, em um misto de expectativa e medo. A boneca Absorne foi colocada no centro do altar, seus olhos de joia verde esmeralda os encarando friamente. Asharnuatana começou a entoar um antigo feitiço com uma voz solene e firme. O cântico ecoou por toda a sala subterrânea, como se despertasse algo de seu sono. De repente, vibrações começaram a sacudir toda a sala. Objetos nas prateleiras tremeram e caíram com um estrondo. Um grito agudo ecoou pela área, como se o espírito aprisionado estivesse expressando sua indignação e resistindo ao ritual com todas as suas forças. Um vento forte soprou do nada, apagando as velas uma a uma, multiplicando a escuridão e o medo. Mitini sentiu um frio glacial envolver seu corpo, como se fosse abraçada pela morte. Ela sabia bem que esta batalha era uma aposta com a vida de todos eles e que não haveria como voltar atrás, qualquer que fosse o resultado. O cântico de Asharnuatana ficava cada vez mais alto, enquanto a luz das velas diminuía, como se sua energia estivesse sendo absorvida. De repente, a boneca Absor, no meio do altar, começou a tremer violentamente. Seus olhos de joia verde esmeralda brilharam com um vermelho carmesim, como as chamas do inferno. Uma grande sombra escura emergiu da boneca e se lançou rapidamente contra Metini e seu pai. Era a sombra distorcida e aterrorizante da dançarina Bupa, seu rosto cheio de fúria e dor. Ela tentou atacar Metini, mas foi violentamente repelida pelo poder do feitiço de Asharnuatana. Os gritos do espírito ecoaram por toda a sala subterrânea com um volume ensurdecedor. Metini sentiu uma corrente de ar gelado passar por seu rosto repetidamente, como se algo estivesse tentando tocá-la. A batalha prosseguiu, feroz e apavorante. Todos tiveram que usar toda a sua força para lutar contra este espírito maligno.
A sala subterrânea estava cheia de energias invisíveis que se chocavam violentamente. Metini sentiu uma pressão imensa desabar sobre ela, a ponto de mal conseguir respirar. Metiné reuniu toda a sua concentração restante e entoou a prece que Acharnuatana lhe ensinara, devagar, mas com clareza. Cada palavra que ela proferia parecia carregar um certo poder. Uma luz branca e suave começou a brilhar de suas mãos e disparou em direção à boneca Apsorn. O espírito furioso de Bupa pareceu vacilar por um momento ao contato com a luz. Seu corpo começou a tremer violentamente e a se desintegrar lentamente, enquanto seu grito mudava da raiva para uma profunda tristeza. Metiné pôde sentir a dor e o tormento do espírito de Bupa, aprisionado por centenas de anos. Ela tentou enviar sua energia de compaixão e compreensão ao espírito para libertar o ressentimento que consumia o coração de Bupa e livrá-la das amarras do passado. O pai de Metiné segurou a mão da filha com força, dando-lhe apoio e enfrentando essa terrível verdade juntos. Acharnuatana continuou a entoar o cântico até que o espírito de Bupa desapareceu completamente da sala subterrânea. O silêncio retornou à sala mais uma vez, deixando apenas a luz bruxulhante das velas e o aroma persistente do incenso. A tensão que antes preenchia o ar desapareceu instantaneamente. O ritual prosseguiu por um longo tempo, em meio à tensão e ao medo que envolviam a sala subterrânea. Acharnvatana usou todo o seu poder para entoar cânticos e controlar o espírito maligno na boneca Apsorn. Mítine e seu pai ajudaram enviando sua energia mental e cantando conforme as instruções. Os gritos do espírito da dançarina ecoavam horrivelmente, como se em uma agonia excruciante. Os objetos que flutuavam no ar começaram a cair violentamente e a se estilhaçar, com o barulho ecoando pela sala. A escuridão começou a recuar lentamente à medida que a luz aparecia gradualmente. A boneca Apsorn no altar começou a emitir uma luz branca, brilhante e suave, como se contivesse uma energia imensa. A forma tênue do espírito da dançarina se desintegrou lentamente no ar com um som suave de sussurro que se desvaneceu no silêncio, como uma despedida eterna. Quando a luz se apagou, a boneca Apsorn voltou a ser apenas uma boneca de madeira comum. Mas desta vez, seus olhos de jóia verde esmeralda não tinham mais um olhar assustador. Em vez disso, estavam cheios de paz e um sorriso gentil. Acharnvatana desabou de exaustão, mas seu rosto estava cheio de alívio e um sorriso de sucesso. O ritual foi bem sucedido, o espírito maligno fora libertado e a paz retornara a esta casa mais uma vez. Após o término do ritual, Metiné e seu pai levaram a boneca Apsorn para ser solta no rio Chao Phraya. Era o momento em que o sol da manhã começava a brilhar sobre a superfície calma da água. Este ato não foi apenas para remover a boneca da casa, mas para verdadeiramente enviar o espírito da dançarina para o descanso eterno. Metiné observou a boneca flutuar lentamente para longe até desaparecer de vista. Ela sentiu um alívio e uma luz entrando em sua vida.
A dor pela perda de sua mãe permanecia, mas o medo e a ansiedade que antes envolviam a casa desapareceram completamente. O pai de Metiné abraçou a filha com amor e carinho. Ambos sobreviveram a este evento aterrorizante juntos e aprenderam sobre um vínculo familiar mais forte do que qualquer outra coisa. A velha casa de madeira à beira do rio Chao Phraya estava em paz novamente. Embora houvesse vestígios de danos do incidente, eram marcas que significavam a luta pela verdadeira liberdade. Metiné decidiu guardar esta história como uma lição inesquecível que ela nunca esqueceria. Enquanto a boneca Absorn flutuava para longe até sumir de vista, Mitini sentiu como se um pesado fardo que ela carregava tivesse sido completamente liberado. O sol quente da manhã brilhou em seu rosto, fazendo-a sentir o retorno da esperança e da energia vital. Seu pai afagou sua cabeça gentilmente para confortá-la, fazendo Mitini sentir o amor e a segurança que ele proporcionava. No caminho de volta para casa, eles viram os vestígios dos danos do confronto com o espírito maligno, fossem rachaduras nas paredes ou pertences espalhados. Mas essas marcas não os assustavam mais. Em vez disso, serviam como um lembrete da vitória que haviam conquistado. Mitini decidiu não deixar esta casa, pois sabia que era um lugar cheio de memórias de família e onde aprendera o significado de lutar pelo que é certo. A vida dos dois começaria de novo nesta casa, com uma paz e uma compreensão mais profundas do que nunca. Eles estavam prontos para seguirem em frente na vida, fortes e sem medo de mais nada.